O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, vamos saber bem mesmo sobre quem é você. Porque às vezes você fica olhando para Deus e esperando que Deus faça algo que você não faz. Pois é. Eu faço aquela pergunta: o que acontece com aqueles que creem, mas não confessam? Tem alguma coisa aí. Vamos saber hoje, aqui. Bem, para isso eu vou ler para vocês o que está escrito no livro de João. Está escrito assim, capítulo 12, vamos ler do versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Então, Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta, e eu os cure. Aí está uma classe de pessoas que se travam. Elas travam a si mesmas, de olhar para elas mesmas, conferir quem elas são, aquilo que ela está ouvindo e quem elas são. Elas cegam, elas não querem ver. Então, como elas não querem ver quem elas são, então elas não aceitam ouvir, ou seja, atentar para a palavra de Deus. E por isso endurece o coração. Quando se fala endurecer o coração, é que não dá ouvido. Sabe quando você não dá ouvido a alguma coisa? Você quer insistir na sua vontade? É exatamente assim que é um coração endurecido. Você não quer enxergar. E sabe o que acontece quando você e eu não queremos enxergar quem nós estamos sendo? A gente não vai ver com os nossos olhos e nem vai compreender no coração, quer dizer, não vai nem raciocinar. E muito menos vai converter e Deus curar. Então, é importantíssimo você ver quem você é. Quem você está sendo, para que então você venha ver com os seus olhos, compreender no coração e se converter e Jesus curar. E Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou deles, porque foi o profeta Isaías que falou do que Jesus ia fazer. Ia pregar, ia falar das boas novas e as pessoas iam recusar. O profeta Isaías, inspirado por Deus. E Jesus estava ali vivenciando isso, vendo as pessoas com esse coração. Ele já sabia que iria ter essas pessoas, porque estava escrito. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Está escrito aqui no livro de João, capítulo 12, versículo 42. Mas, observe, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então muita gente não quer confessar a fé, porque quer ser aceito por pessoas maiores ou
pessoas que têm autoridades, não querem ser rejeitados, quer mais a glória deste mundo do que propriamente Deus. Assumir a verdade que liberta. E você? Quem é você? Você é aquele que crê e confessa Jesus? Ou você é aquele que se esquiva para não ser rejeitado por outros? Bem, vamos a uma trilha musical. Pense você e já voltamos após ela. É interessante como que as pessoas são fracas em relação ao que elas querem, ao que elas creem. Elas, por exemplo, criam em Jesus, como diz a Bíblia, que até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando você está procurando agradar as pessoas, você não está procurando a glória de Deus. Você ama a glória dos homens, ou seja, ser aceito pelos homens. Você não quer ter as consequências que a fé traz, porque se você assume Jesus, tem gente que não vai entender você. Vai rejeitar, você vai ser excluído, você vai ser pacato, você não vai ter amizades muitas vezes, você não vai ser convidado, você vai ficar sozinho por causa de você assumir a fé em Jesus. E por causa disso, os principais que creram em Jesus não confessaram por causa dos fariseus, porque os fariseus estavam com inveja de Jesus e passando toda aquela situação lá, né, querendo matar Jesus, e eles seriam expulsos da sinagoga, esses principais. A sinagoga, na época, era como dentro da política, vamos dizer assim, porque não só falava da lei de Deus, mas também ali julgavam as pessoas, era ali que tinha definição, e quando era expulso da sinagoga, era rejeitado na sociedade. Então, eles não queriam isso. E aí, é por isso que muita gente na igreja é fraca. Porque faz tudo para agradar os outros. Mas não faz por causa que ela precisa, que ela não faz porque ela crê em Jesus, ela faz porque ela quer ser aceita pelos outros. Então, ela busca o Espírito Santo para ser aceita pelos outros, porque os outros buscam o Espírito Santo. Ela faz o jejum de Daniel porque os outros fazem. Mas lá na escola, no trabalho, ela age como os outros agem. Ela não é definida naquilo que ela crê. Porque ela está procurando a glória dos homens e não a glória de Deus. A glória de Deus é a verdade, gente. Quando você alcançar a verdade, nada disso, nenhum homem, nenhuma pessoa nesse mundo pode te trazer satisfação. Só Deus. Mas é isso que muita gente se engana. Elas procuram a glória desse mundo, não a glória de Deus. E você, vai assumir a fé ou vai
ficar correndo atrás, inclusive, deixa eu só falar uma coisinha. Você que vive atrás da glória dos homens, você sempre sente-se insegura, sempre está insegura. Essa é a razão da sua insegurança, porque você vive pela dúvida. Você serve a deuses que não te enxergam, que não resolvem o seu problema. Se você servir a Deus, Ele te enxerga e Ele vai realizar você. Bem, a decisão é sua.